Imagine isto. Você está sentado numa sessão terapêutica quando o terapeuta diz algo que muda tudo. O seu corpo não esqueceu. Mas não é o trauma em si que você carrega. É a energia presa, aguardando ser liberada. Essas palavras poderiam ter saído da boca do psicoterapeuta americano Peter Levine há 3 décadas. Mas elas também ecoam com precisão espantosa nos princípios fundamentais da técnica de sincronização bioenergética. 2 sistemas aparentemente distintos, desenvolvidos em contextos diferentes, convergem para uma mesma revelação. O corpo é um mapa vivo, pulsante, que registra não apenas o que aconteceu, mas a energia que ficou congelada naquilo que ocorreu ou quase aconteceu. Peter Levine nos disse algo revolucionário. O trauma não reside no evento passado. Reside na energia nervosa não descarregada que o corpo acumula, tentando lutar, fugir ou se congelando diante do perigo. Essa energia fica ali, aprisionada, mantendo o sistema nervoso em alerta máximo, como um alarme que nunca foi desligado. A técnica de sincronização bioenergética é uma abordagem terapêutica que não diz nada diferente, apenas usa outra linguagem. Ela fala de pulsações corporais, daquelas batidas ou ondas que cada célula do corpo produz continuamente, gerando um campo energético unificado. Quando trauma, estresse ou emoções não processadas chegam, essas pulsações entram em assincronia, deixando o corpo fora de sincronização energética. Elas deixam de dançar juntas. O corpo inteiro se fragmenta em segmentos com polaridades opostas, o que a técnica de sincronização bioenergética chama de segmentação biomagnética, criando exatamente aquilo que Levine descreveu, uma prisão energética. Levine observou seu cliente adulto, ex-aluno seu, cujos pés faziam movimentos sutis, como se quisessem correr. Aquele corpo guardava por décadas uma intenção de fuga que foi bloqueada na infância. A técnica de sincronização bioenergética chamaria isso de engrama, um padrão de memória sensório-motora que fica gravado, armazenado como memória do tecido, e continua inconscientemente sendo relembrado de forma crônica, causando sofrimento. Ambas as abordagens reconhecem a mesma verdade profunda. O corpo nunca esquece. E mais importante, o corpo nunca para de tentar se auto-reparar. Uma das técnicas mais poderosas que Levine desenvolveu é a pendulação, aquele movimento delicado entre a sensação positiva e a sensação traumática. É como adicionar uma gotinha de algo muito forte num copo de água. Você toca levemente no trauma, volta para a segurança, toca novamente, volta. Gradualmente, o corpo processa sem ficar sobrecarregado. A chave é manter a pessoa dentro da janela de tolerância, aquele espaço onde o sistema nervoso consegue integrar a experiência sem retraumatizar. Agora, considere como a técnica de sincronização bioenergética trabalha. Ela detecta informações erradas, como a interferência neural causada por assincronia energética, mas não as corrige de forma violenta ou direta. Ao contrário, usa contatos específicos com polaridades atribuídas, mantendo a precessão respiratória, monitorando o tom muscular esquelético. O processo é gradual, respeitoso, sempre com o objetivo de restaurar a sincronização natural do corpo. Em ambos os casos, o terapeuta não força, guia. Em ambos os casos, a resolução vem do próprio corpo encontrando seu ritmo natural de cura. E em ambos os casos, o ritmo é tudo. Levine fala naquela sensação corporal presente. A técnica de sincronização bioenergética fala em pulsação rítmica. Aquele pulso constante que, quando sincronizado, representa vitalidade e cura. São descrições diferentes do mesmo fenômeno. O corpo sabe. O terapeuta apenas lembra o corpo de como recordar. Uma das percepções mais profundas de Levine veio de sua própria infância. Sua família vivia sob a ameaça da máfia. O medo era real, mas não era falado. Os pais não diziam abertamente: "Estamos aqui e vamos proteger vocês." Faltava o contexto emocional e relacional seguro. Levine argumentou que frequentemente o que falta no ambiente é tão traumático quanto o evento em si. Não é só o raio que cai, é não ter um lugar seguro para se abrigar. A técnica de sincronização bioenergética tem um conceito paralelo que ecoa essa sabedoria. Toda cura começa com remoção de interferências. Mas qual é a maior interferência? A ausência de harmonia com as leis naturais e leis cósmicas. O corpo humano é entendido como um sistema que deve estar em sintonia com o universo ao seu redor. Quando faltar segurança,
Quando faltar coesão energética no ambiente familiar ou social, cria-se exatamente aquilo que a terapia chama de segmentação bioenergética, uma fragmentação que começa psicologicamente, mas se manifesta fisicamente. Ambas as abordagens reconhecem que não estamos sozinhos em nossos corpos. O corpo existe em relação com outras pessoas, com o ambiente, com o universo. E quando aquela relação quebra, especialmente na forma de abandono, negligência emocional ou falta de apoio verbalizado, ambas as terapias identificam o mesmo resultado: sincronização perdida. Energia aprisionada. Memória somática congelada. Levine descreveu aquele momento em que os pés do seu cliente começaram a se mover durante a sessão. Eram movimentos que representavam aquela fuga que nunca aconteceu naquele dia no parque quando criança. O corpo estava tentando completar uma resposta biológica interrompida. E quando aquele movimento foi permitido, quando o corpo finalmente pôde terminar o que começou, houve liberação. A energia que estava congelada durante décadas foi liberada. O padrão motor foi resolvido. A técnica de sincronização bioenergética chama esse mesmo processo de resolução de engrama. Um engrama é um padrão de memória sensório-motora, a gravação somática de uma experiência traumática. Mas não é apenas a memória do evento, é a memória de o que o corpo tentou fazer. E quando aquele padrão motor é finalmente permitido, quando a sincronização é restaurada de tal forma que o movimento pode ser completado, seja fisicamente, simbolicamente ou energeticamente, o corpo recebe a informação: o perigo passou. A resposta foi concluída. Você pode relaxar agora. Ambas as abordagens entendem que o trauma não é apenas psicológico, é motório, é biomecânico, é energético, e a cura não passa por pensamentos diferentes sobre o que aconteceu. Passa por permitir que o corpo termine aquilo que começou a fazer. Isso é revolucionário porque significa que você não precisa narrar o trauma de novo. Você precisa permitir que seu corpo conclua o movimento que ficou incompleto. Levine falou profundamente sobre a vergonha, aquela emoção que estrangula o espírito e que é profundamente corporal. A postura da vergonha, ombros caídos, olhar para baixo, colapso, mas não se trata de forçar a pessoa a ficar ereta. O trabalho somático convida a entrar minimamente naquela postura de colapso, notar as sensações, depois permitir um movimento de reerguer-se. O corpo experimenta que é possível sair daquele estado. Emerge aí a dignidade, a força, a expansão no peito. A técnica de sincronização bioenergética vê a vergonha de forma similar, mas através da lente da energia. Essa terapia fala da necessidade de desenvolver um estado vibracional, uma elevação consciente da energia pessoal através de práticas diárias que incluem movimento físico, gratidão, compaixão e técnicas bioenergéticas específicas e exercícios de enraizamento. A vergonha representa uma vibração baixa, uma frequência reduzida, e assim como Levine trabalha a reorganização postural, a técnica de sincronização bioenergética trabalha a reorganização do campo vibracional. Em ambos os casos, não se trata de negar a ferida. Trata-se de reconhecê-la e, a partir daí, permitir que o corpo experimente uma frequência diferente, que experimente que a dignidade é possível, que a força é possível. E quando o corpo sente isso, quando a célula realmente sente essa vibração elevada, a mudança não é só psicológica, é fisiológica, é energética, é permanente. Levine descreve aquele momento em que ele estava em sessão e o terapeuta o guiou não para o trauma, mas para uma memória positiva. Ele, criança, recebendo um trem elétrico de aniversário. Aquela sensação, segurança, amor, proteção, tornou-se um recurso, uma âncora. E foi desse lugar que ele pôde depois tocar levemente no trauma. O trauma nunca foi o foco principal. Já o recurso era. A sincronização bioenergética chama isso de restauração do campo energético harmônico. Mas a lógica é idêntica. Quando o corpo está em caos, em segmentação bioenergética, o primeiro trabalho não é atacar o problema. É reestabelecer o padrão de saúde. É trazer de volta aquelas memórias onde o corpo estava sincronizado, onde as pulsações dançavam juntas, onde havia coerência energética, e a partir desse lugar de força interna, o corpo consegue integrar e resolver o que estava bloqueado. Levine fala da importância de construir um autoconceito que seja fonte de segurança interna. Não depender das circunstâncias externas. Ele cita um ditado de Papua Nova Guiné que é absolutamente essencial. Conhecimento não existe a menos que esteja no corpo. E aqui, a técnica de sincronização bioenergética
completa o círculo. Porque para que esse autoconceito mais amplo, mais seguro seja real, ele precisa ser sentido. Precisa ser vivido na experiência corporal. Não pode ser só ideia na cabeça. É por isso que a técnica enfatiza práticas diárias, exercício físico, mindfulness, desenvolvimento de um estado vibracional. Porque o verdadeiro conhecimento de si próprio só existe quando está enraizado no corpo, quando pode ser sentido, quando pode ser experimentado como uma frequência, como uma sincronização, como um pulso de vida. Levine foi questionado sobre pessoas no espectro autista, sobre neurodiversidades. Sua resposta foi luminosa. Não se trata de forçar a pessoa a sentir de um jeito específico. Trata-se de encontrá-la onde ela está. Se alguém processa o mundo de forma mais intelectual, começa por aí. O terapeuta observa pistas sutis. Talvez diga: notei que seu rosto pareceu ficar mais quente. Faz sentido? É sempre um convite gentil. Levine conta de um jovem cliente no espectro autista que começou interagindo só por e-mail. O terapeuta respeitou. Com o tempo, nesse ritmo, o rapaz começou a fazer contatos visuais breves. Depois foi sem o computador. Anos depois se casou. A lição: quando a gente se sente genuinamente visto e aceito, a gente ganha segurança. A sincronização bioenergética carrega essa mesma filosofia de profundo respeito. Ela reconhece que cada corpo tem seu próprio ritmo, sua própria forma de comunicar. A terapia não força técnicas. Observa, lê o corpo, detecta onde está a sincronia. E então, delicadamente, começa a restaurar a sincronização daquele corpo específico, naquele ritmo específico. Porque toda sincronização é singular. Cada corpo tem sua própria música. O terapeuta apenas ajuda o corpo a recuperar a melodia que é só sua. Levine conta de um workshop onde a tarefa era bem simples. Focar nas sensações de segurar uma pedra. O peso, a textura, a temperatura. Sentir os pés no chão ao andar, notar a respiração. Ele começou cético. Não se respira pelos pés, pensou. Mas no final do dia, quando olhou a paisagem ao redor, tudo parecia incrivelmente vívido. Bonito. Presente. Ele percebeu ali o poder dessa conexão sensorial com o corpo e com o mundo. A técnica de sincronização bioenergética propõe exatamente isso como prática diária de elevação, curiosidade e ternura pelo próprio corpo. Exercício físico, sim, mas também mindfulness. Gratidão, compaixão e técnicas específicas como o autoabraço, colocar a mão direita no braço esquerdo e a mão esquerda no braço direito, apertar suavemente, notar. Surge movimento interno, sensação diferente? Acompanha com curiosidade, sem julgar. Deixa a experiência se desenrolar. Em ambos os sistemas, a curiosidade gentil é terapêutica em si mesma. Porque a curiosidade quebra o julgamento. A ternura quebra o medo. E quando você observa seu próprio corpo com curiosidade genuína e ternura, algo muda. O corpo sabe que está sendo visto. E quando se sente visto com compaixão, o corpo para de se defender. No final de sua jornada de integração pessoal, Levine escreve sobre Vivendo Minha Morte. Ele se reconecta com a criança vital que existe dentro dele, mesmo diante da finitude da vida. Isso representa uma integração ainda mais profunda, a aceitação de que estamos vivos agora, neste corpo, nesta pulsação, e isso é o suficiente. A técnica de sincronização bioenergética, quando fala sobre o estado vibracional e a vibração elevada que vem da prática diária de presença e gratidão, está apontando para a mesma verdade. A vida não é sobre vencer o trauma ou alcançar alguma versão perfeita de si mesmo. É sobre sincronizar-se com a pulsação da vida conforme ela é agora. É sobre trazer essa criança vital, essa capacidade de maravilha e presença, para este momento, neste corpo que envelhece, neste corpo que é temporário. Então voltemos àquele diálogo inicial. O seu corpo não esqueceu. Mas não é o trauma em si que você carrega. É a energia presa. Peter Levine disse isso através de décadas de pesquisa, observação clínica e, acima de tudo, através de sua própria jornada de cura. A técnica de sincronização bioenergética chega à mesma conclusão a partir de um caminho diferente, através do entendimento de campos energéticos, de pulsações, de engramas, de segmentação biomagnética. Mas ambas apontam para uma verdade indivisível. Você não é quebrado. Seu corpo é extraordinariamente inteligente. Ele guardou aquela energia porque estava tentando protegê-lo. Ele congelou aquele movimento porque não havia outra opção naquele momento. E agora, quando você se permite ter curiosidade sobre ele, quando você o trata com ternura,
Quando você o reconecta com recursos de segurança, seja através da titulação de Levine ou da sincronização energética, aquele corpo encontra seu caminho de volta. Não é magia, é fisiologia, é neurofisiologia. É o corpo fazendo exatamente aquilo para o qual foi projetado: auto-reparar-se, restaurar-se, sincronizar-se, vibrar em seu padrão natural de saúde. E talvez a pergunta mais importante não seja: como me curo? Mas sim: como permito que meu corpo faça aquilo que ele já sabe fazer? Porque a resposta, segundo Levine, segundo a técnica de sincronização bioenergética, segundo a sabedoria ancestral e a ciência moderna convergindo, é simples. Você já está sendo curado. Você só precisa parar de lutar contra si mesmo. Caso você tenha dificuldades para lidar bem com qualquer uma das questões trazidas neste vídeo, a técnica de sincronização bioenergética pode te ajudar muito nisso. É uma terapia simples, rápida, não invasiva e sem uso de fármacos, e que funciona 100% das vezes para 100% das pessoas. E se você gostou deste vídeo, deixe aqui o seu like e o seu comentário. Assim, o conteúdo é distribuído para mais gente, porque o algoritmo entende que o assunto é relevante e nos ajuda a fazer o canal crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber nosso conteúdo diário. Para maiores informações sobre a técnica de sincronização bioenergética, clique no link da bio ou da descrição deste vídeo. E descubra o poder desta prodigiosa terapia do futuro, agora no presente, sincronizando o que há de melhor em saúde física e mental, para você, para sua família e até mesmo para sua empresa.